Então, ó, nós vamos começar, né, o período pós-Vargas, certo? Que é quando começa o período de redemocratização, o que acontece no Brasil pós-era Vargas, que foi o que a gente concluiu com o último assunto, certo? Então, Vargas ele instalou com o Estado Novo uma ditadura. Né? Então, um regime repressivo, perseguição dos opositores, tudo aquilo que a gente sabe que se enquadra em um sistema de uma ditadura, tá? Mas mesmo assim a gente vai ver que depois ele volta a ser eleito, ele volta e foi eleito pela primeira vez, na verdade, presidente do Brasil. E aí, só para a gente relembrar uns pontos, né? Como é que se deu o fim? O que motivou o fim da era Vargas? Qual foi o contexto que culminou com isso? Alguém lembra? Repito, Bárbara. O que motivou o fim da era Vargas? O que motivou Vargas a abrir mão do poder dele? Em 1945, num contexto internacional, se encerra o quê? O que é que acaba em 1945? Segunda Guerra Mundial. Exatamente, Segunda Guerra Mundial. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro sai daqui, vai para a Europa para lutar contra o quê? Contra os regimes o quê? Ditatoriais, totalitários da Europa. E aí eles voltam para cá, para o Brasil, e quando chegam aqui, o que está rolando no Brasil? Ditadura. Uma ditadura, exatamente. Então, peraí, rapidinho. Então, tá rolando, né, essa, esse, essa não seria disputa, esse questionamento ideológico por parte do exército, porque os caras foram para a Europa dar sua vida para defender teoricamente ali o mundo de ditaduras, de regimes autoritários, aí os caras voltam para o Brasil e Vargas é o quê? Um ditador, é um regime autoritário. Então, um pelo outro. Né? E é o exército que pressiona Vargas a abrir mão do poder, certo? E quais foram as principais transformações ocorridas no Brasil durante a era Vargas? O que é que mudou principalmente no Brasil durante esse período? Leis trabalhistas, início da industrialização. Isso. Então, a gente tem, né, isso aí mesmo, né, as leis trabalhistas, né, a consolidação das leis trabalhistas, e o governo, de fato, vai vestir a camisa da, da industrialização. A industrialização passa a ser uma política pública do Brasil, certo? E essas duas perguntas aí, finais, nós iremos explicar, nós vamos desenvolver a partir dessas discussões que nós teremos, né, nas próximas aulas. Então,
A primeira, né, questão aí, só para a gente relembrar, né, isso que a gente já estava discutindo. Então, ó, 1940, Manifesto dos Mineiros, já dentro ali da era, ainda dentro da era Vargas, na verdade, mas eles já questionavam, né, a ditadura varguista, que por mais que tivesse apoio popular, um amplo apoio popular, mas era uma ditadura, certo? Como a gente falou agora, o fim da segunda derrota no nazismo, do fascismo, né? Começaram a surgir no Brasil manifestações contra o autoritarismo de Vargas, né, como a gente acabou de falar, e o exército brasileiro, né, influenciado aí pelo liberalismo norte-americano, defende a saída de Vargas do poder. Que até então, vamos lembrar que o exército ele era aliado de Vargas. Uma parte do exército, lá desde a época do movimento tenentista, né, quando ele chegou no poder em 1930, uma boa parte do exército apoia Vargas no poder. Mas aí agora é um outro contexto, é uma outra realidade. Nós estamos falando de 30 anos depois, ou 15 anos depois. 1930, o mundo estava passando por aquele período pós crise de 29, então era uma outra realidade. Os anos 30 foram uma situação. O mundo pós Segunda Guerra é outra realidade bem diferente, certo? Então, eles acabam pressionando Vargas, né? E aí, Vargas, ele acabou cedendo, ele reestabelece o pluripartidarismo no Brasil. Né? Até então, durante o Estado Novo, ele tinha abolido todos os partidos políticos e todas as associações políticas. Lembra que isso gerou, inclusive, a intentona da integralista, né, que o movimento, a ação integralista brasileira tinha apoiado Vargas a chegar ao poder, né, e como Vargas acabou perseguindo e fechando todos os partidos políticos e associações políticas, fechou também a intentona comunista. Eles tentaram um golpe e tal, tomar o Palácio da Guanabara, e que foram frustrados, e Plínio Salgado, o seu líder, né, foi preso e foi exilado. Tá? E aí, quando, nesse processo de redemocratização, Vargas autoriza e reconhece a volta dos partidos políticos, né? Anistiou os presos políticos, eliminou a censura e decidiu realizar eleições. O que é a anistia? Perdão por alguma coisa que. Por algum crime. Uhum. Então, né, é bem isso. Quando a gente fala de anistia, nós estamos falando de perdão, certo? Perdão de crimes políticos. Entre eles, um dos que foi anistiado foi o Luiz Carlos Prestes. Lembra que ele tentou ali em 1935, aquela tentativa de golpe comunista, que acabou sendo frustrado, né? E ele reestabeleceu ali durante aquele período. Né? Eliminou a censura, ou seja, acabou com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e decidiu realizar novas eleições. Tá? Surge diante disso, porque vem uma constituinte, o Exército, com medo que Vargas desse um novo golpe, apoia o seu ex-ministro da guerra, o general Eurico Gaspar Dutra, nas eleições, porque Vargas ele tinha se especializado em golpes, né? Porque ele chega através de um golpe em 1930, em 1933 para 34, com a aprovação da Constituição, ele se articula e fecha um acordo para que ele seja eleito indiretamente presidente.
Depois de 37, ele dá um novo golpe de Estado e instala o Estado Novo. Então, ele meio que tinha se especializado no estabelecimento de golpes ali, um atrás do outro. Ok. E aí, um panorama, mais ou menos, dos partidos políticos ali na era, né, pós-era Vargas, os partidos políticos que se estabeleceram. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, rapidinho. Então, nós tínhamos esses partidos políticos, tá? Aí, o PSD, que eram os antigos, eram aliados de Vargas, era aquela elite agrária que tinha formado a base dos interventores, né? Lembra que quando ele chega no poder em 1930, ele retira os governadores, presidentes de estado da época, né? E coloca interventores. Depois, em 37, ele faz a mesma coisa. Então, era aquela elite que havia apoiado Vargas no poder desde que ele tinha chegado em 1930, tá? Então veja, PSD é uma base varguista, mas formado pela elite. O PTB foi fundado pelo próprio Vargas, né? Que aí vai pegar os trabalhadores, vai pegar a ala mais popular. Então vejam como Vargas é esperto. Ele tem o apoio de uma elite, que é o PSD, mas ele funda o PTB também com o objetivo de pegar os trabalhadores. Então ele vai estar com a elite, mas ele está também com os trabalhadores. O PRP, Partido de Representação Popular, de Plínio Salgado, que vai ser nacionalista. Exatamente, Eduardo. Pai de pobre e mãe dos ricos. Isso aí. E essa política aí, essas alianças partidárias dele acabam mostrando bem, né, essa cara de Vargas aí. Esse PRP ele não é um partido com grande repercussão aí nesse período, certo? A gente coloca aí, por ser liderado por Plínio Salgado, que foi um cara aí que teve uma participação importante na história política brasileira, mas o partido em si, né, não teve uma grande participação. Então, na verdade, tem 3 partidos aí que são extremamente importantes para a gente entender essa conjuntura que a gente chama de República Populista, de período democrático, que vai de 46 até 64, certo? Que são o PSD e o PTB, que é essa base varguista, e a oposição, que foi a UDN, União Democrática Nacional, que vão ser aqueles opositores ferrenhos de Vargas. É aquela direita mais conservadora, com caráter, é uma elite, né, de caráter mais urbano, certo? Diferente do PSD, que vai ser aquela elite mais rural, certo? Então é outra realidade aí. O Partido Social Progressista de Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, é presidente de São Paulo, foi prefeito da cidade de São Paulo. Então, assim, não sei se alguém conhece São Paulo aí, mas tipo a figura de Adhemar de Barros, ela é idolatrada como sendo o cara que alavancou o desenvolvimento de São Paulo. Então ele é considerado um dos grandes nomes lá da política, da história da política paulista. Então,
Ademar de Barros está para São Paulo, como João Pessoa está para Paraíba, como Epitácio Pessoa está para Paraíba, certo? E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que foi permitida ali sua reestruturação, né, que vai ter essa orientação socialista nacionalista, mas que nesse contexto aí não tem tanta importância política, certo? É mais porque assim quem vai ser um dos seus líderes é o Luiz Carlos Prestes, que tinha acabado de sair da prisão, né? Que tinha deixado, tinha sido acabado de ser exilado. Mas essa é a única coisa importante, né? Ligada ao PSB. Ops. E aí, o PSD, Dutra foi candidato pelo PSD, ele vence as eleições, né? Com uma aliança entre PSD e PTB. A gente vai perceber que entre 1946 e 1964, só um presidente eleito não foi baseado nessa aliança PSD-PTB, que foi o Jânio Quadros, que a gente vê mais à frente, tá? Mas sempre a gente vai ter aí Dutra, que foi o primeiro, depois Vargas, depois JK, né? Enfim, então são alguns dos eleitos aí que vão ter essa participação dessa aliança aí PSD-PTB, que eram, como nós vimos, os dois partidos de orientação varguista. Dutra, quando ele se elege, e aí a gente vai lembrar, ó, é pós Segunda Guerra Mundial. Então, o contexto, pessoal, é de Guerra Fria. E aí, dentro desse contexto da Guerra Fria, o Dutra, ele vai tomar um alinhamento irrestrito com os Estados Unidos. Então, comparando historicamente, seria o que o atual presidente está fazendo, que é um apoio irrestrito aos Estados Unidos, né? Só que aquele contexto era um contexto de Guerra Fria, tá? E aí ele vai pregar essa ideia da política da boa vizinhança, enfim. Tanto que ele assina com os Estados Unidos o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O objetivo do TIAR era tentar evitar a proliferação de ideologias comunistas, socialistas, aqui pelo continente americano, em especial no caso aí do TIAR com o Brasil, certo? Diante desse alinhamento irrestrito, Dutra rompe relações diplomáticas com a União Soviética, fecha o Partido Comunista e o Partido Socialista e caça os mandatos de senadores, deputados e vereadores ligados ao comunismo. Então vejam que dentro daquele contexto da Guerra Fria, ele vai ter um alinhamento bem forte, né, em relação ao comunismo. Então vai ter essa questão muito forte aí. As relações com os trabalhadores mudam se comparado ao período que Vargas era o presidente, né? Então o trabalhador ele passa, né, o movimento trabalhista ele passa a ser tratado agora como caso de polícia, certo? Então a defesa dos patrões, né, contrários, pregando essa coisa de que tipo, nós somos contrários a essa ideia do comunismo e tal, enfim. Então essa propaganda anticomunista no governo de Dutra era muito forte. E a gente, como eu estou dizendo, a gente tem que entender o contexto. O contexto é de Guerra Fria, certo? Então, havia uma pressão muito grande por parte dos Estados Unidos para que houvesse esse alinhamento dos países. Então, Dutra ele vai acabar, né, até por ser um militar, né, por ter sido ministro da guerra, por ter tido uma proximidade com
os americanos durante a Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, no mesmo ano que ele foi eleito, né, a Assembleia se formou uma Assembleia Constituinte que se estabeleceu, criou uma nova Constituição para o Brasil. Então, tem um pensamento mais liberal, tá? Defesa de direitos individuais, como direito à greve, o habeas corpus e o fim da pena de morte. Coisas que tinham sido, né? A pena de morte era estabelecida pela Constituição de 37, né? Então, foi a última Constituição que legitimou a pena de morte no Brasil, tá? Em circunstâncias normais, tá? O habeas corpus também, que tinha sido outro direito que tinha sido tirado da população com a Constituição de 37. Sistema federativo, ampliação da autonomia dos estados e municípios, não como era na República Velha, mas tinha uma relativa autonomia, certo? Limitação do poder do executivo, né? Que Vargas tinha estabelecido uma série de poderes, lembra? Que ele podia decretar recesso do Congresso, ele podia questionar ações do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, ele podia emitir decretos com força de lei, certo? Então, assim, eles vão retirar essa base forte aí do presidente. O estabelecimento de eleições diretas para presidente e vice-presidente, né? Com mandato de 5 anos, eleito pelo voto universal, direto e secreto. Então, ó, em 46, retira-se o impedimento dos analfabetos de votarem, tá? Porque até então eles eram impedidos de votar. Hoje, na verdade, então eles passam a ter o direito de votar, igual hoje, certo? A pessoa que é analfabeta, hoje, ela não tem obrigação de votar, ela tem o direito de votar. Então, ela se encaixa no mesmo patamar, na mesma situação das pessoas que têm entre 16 e 18 e das pessoas com mais de 70 anos, tá? Um detalhe aí é que a eleição não era por chapa, tá? Se montava a chapa, certo? Mas você não precisava necessariamente votar em uma chapa, tá? Então, por exemplo, você podia votar num presidente e votar em um vice-presidente de outra chapa, certo? Não existia essa exigência de votar na chapa. Então, por exemplo, seria o equivalente a, nas últimas eleições, você eleger, por exemplo, Bolsonaro presidente e Manuela Dávila vice, por exemplo, né? Então, isso seria possível durante esse período aí. O mandato era de 5 anos, sem que houvesse o direito à reeleição, certo? Sistema legislativo bicameral, que na verdade, historicamente, o Brasil sempre foi assim, né? Nós sempre tivemos esse sistema bicameral, porque a ideia de que a Câmara dos Deputados ela é proporcional, então o número de deputados ele é proporcional à quantidade de eleitores que tem em cada estado, tem um número mínimo e tem um número máximo, e os senadores da Câmara paritária, ou seja, todos os estados e o Distrito Federal têm direito a 3 senadores, certo? Então, é para dar um equilíbrio aí nas forças, certo? E o fortalecimento do judiciário. Então, essa Constituição de 1946, ela tem esse caráter um pouco mais liberal. Deixa eu só fazer a chamada aqui, rapidex. Deixa eu parar aqui. Fica mais fácil para eu ver.
hoje. 0611. A Aline tá aí. Ana Clara faltou. André tá aí? Tinha visto. Beleza, André. Bárbara tá aí. Beatriz tá aí. Eduardo não. João não. Dérico não. Jaqueline tá aí. João Vitor tá aí. Jonathan não. Vinícius tá aí. Karim tá aí. Mariana não. Letícia tá aí. Lorena não. O Anderson não. Luiz não. Liedson não. Maria Alicia não. Maria Clara não. Eduardo tá aí. Elizabeth tá aí. Maria Yasmin não. Mariana não. Milka tá aí. Não me faltou. Nataliele tá aí. Pedro faltou. Raquel tá aí. Taliano faltou. Cadê? Vamos voltar aqui. A gente. Bom, como falta aqui 3 minutos, certo? Para eu não iniciar a parte econômica, então, próxima semana, tá? A gente começa a parte econômica do governo de Dutra, certo? E já iniciamos o retorno de Vargas ao poder, beleza? Então, um abraço pessoal e tchau, tchau.